Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E é um privilégio, uma honra, uma alegria para mim poder estar aqui com vocês todas as manhãs. E eu agradeço a Deus por esse privilégio. Vamos orar? É muito bom mesmo estar aqui com vocês. Pai, obrigada por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor dá para mim estar nessa mesa aqui, conversando com os meus irmãos, repartindo com eles o que o Senhor já derramou no meu coração. Eu sei, Pai, que eu não vou conseguir falar tudo, porque só o Senhor aqui tem a capacidade de derramar o que o Senhor derramou em mim, derramar nos meus irmãos. Mas me deixe ser útil na vida deles neste momento, passar aquilo que o Senhor quer que eles ouçam nessa manhã. Se houver alguma palavra, algum gesto equivocado da minha parte, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. E aí, gente, muita luta? Muita batalha? Por aqui tem, e por aí. Às vezes a gente tem a sensação de que a gente tem mais luta, mais guerra que ajuda, né? Eu tava olhando sobre a amizade de Davi e Jonatas e fiquei pensando assim, Davi não teve um amigo na trajetória dele igual Jonatas. Ele teve suporte de várias pessoas durante a trajetória dele. Mas amigo igual a Jonatas não apareceu na história de Davi. Só apareceu o Jonatas. Elisama, bom dia. Eu não falei bom dia para vocês, né? Um por um hoje, mas sinta-se assim, abraçados. Hoje meu dia tá meio corrido, eu tô com pouco tempo. Então, assim, muito obrigada pela presença de todos. Sintam-se, assim, abraçados. É um privilégio para mim poder falar com você hoje, nessa manhã. Obrigada por terem vindo. Então, olhando para a vida de Jonatas, olhando para a vida de Davi, mesmo sabendo que tiveram pessoas durante a trajetória dele que ajudou, que foi suporte, ninguém foi igual a Jonatas. Só Jonatas foi o amigo de alma de Davi. 1 Samuel 18:1. Depois que Davi e Saul terminaram de conversar, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou seu melhor amigo. Tem versões que falam assim, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. E Davi tinha acabado de ter uma conversa com Saul, porque estava ali recebendo as recompensas. E Saul tinha uma mistura de glória, de vitória, mas também começou a nascer uma inveja de Davi muito grande. Enquanto Jonatas reconhece em Davi não alguém que ameaça ali o trono dele, porque pela a hierarquia ali ele seria o próximo, né, rei, não como uma ameaça, não como com inveja, porque alguém tão jovem conseguiu uma conquista tão grande e Jonatas nunca tinha tido uma conquista assim que surpreendesse o pai, surpreendesse o povo, né? Ele olhou para... Quando Jonatas olha para Davi, fala que a alma dele se ligou à alma de Davi. Sabe, às vezes você sente que você tem mais lutas do que ajuda? Às vezes nós temos essa sensação de que os nossos inimigos, inimigos que eu falo assim, desafios, problemas, dificuldades, são muito maiores do que a ajuda que a gente recebe. E às vezes a gente se sente em desvantagem, porque a gente acha que a gente precisaria de mais pessoas nos ajudando. E eu hoje queria dizer para você que você só precisa amar a Deus. Você só precisa buscar a Ele em primeiro lugar. Deus não usa quantidade para ganhar nenhuma batalha. Deus não usa, não se importa com números, com apenas um. Ele pode sustentar a sua vida com apenas um amigo fiel, leal. Davi foi sustentado durante anos, foi uma amizade que durou durante anos. Não tinha o WhatsApp, não tinha uma maneira rápida de se encontrarem. Às vezes demorava anos até se encontrarem, mas a amizade era a mesma, estava intacta. Porque era amigo de alma. E amigo de alma não fica cobrando presença, não fica cobrando, não fica acusando. É um amigo que te ama e que está sempre ali para ser para você um suporte quando você necessitar. E Jonatas se colocou muitas vezes em defesa de Davi.
correndo o risco de morrer no lugar de Davi, porque sempre olhava para Davi como um irmão de alma. Aí você olha, mas Davi não chegou no trono sozinho, tiveram pessoas que ajudaram ele. Se você for ver 1 Samuel 22 e 2 Samuel 15, tem Abiatar, que foi um sacerdote, que foi um aliado constante de Davi, tanto nas fugas quanto nas batalhas. Se você for ver também, lá em 2 Samuel 15, capítulo 15 e capítulo 16, fala de Uzai. Uzai, a pedido de Davi, se disfarçou de conselheiro de Absalão e frustrou os planos de Aitofel, que queria que Absalão, estava planejando que Absalão tomasse o trono de Davi. Tem também os valentes de Davi, 2 Samuel, capítulo 23, eles acompanharam e protegeram Davi por muitos anos. E esses valentes que se chegaram até Davi foram homens que estavam em condições difíceis, rejeitados, excluídos da sociedade, frustrados, deprimidos, e Davi os acolheu e foi formado ali os valentes de Davi. Mas nenhum deles foi ligado à alma de Davi. Na verdade, somente Jonatas. E às vezes nós ficamos pedindo a Deus. Se você for ver, depois da conversa de Saul com Davi, fala que ele tinha acabado de matar Golias. O normal seria ele ter o apoio da família, que ele tinha, os irmãos dele estavam ali. Mas não fala, não relata nenhum apoio a Davi. O único que olhou para Davi com amor e o amou com amor de alma, a ponto de, se Davi precisasse dele, ele usaria a própria vida para proteger e defender. Existem pessoas assim. Existem amizades assim. Existe alguém assim que Deus pode colocar na sua vida se ela ainda não apareceu. Existe um amigo de alma. E muitas vezes você olha, a Bíblia fala assim, na angústia você faz um irmão. O amigo verdadeiro, ele aparece no dia mais difícil da sua vida. E ele está pronto para aplaudir suas vitórias, sem inveja. Jonatas ali, ele amou Davi, ele estava no momento de glória, ele estava no momento de felicidade, ele estava no momento do topo. Fala que Jonatas amou Davi. E fala que quando Davi estava fugindo, Davi estava em fuga, também Jonatas amou e protegeu Davi. Sabe, às vezes você tem esperado a ajuda de tantas pessoas. Você espera a ajuda do seu pastor, dos seus líderes, do seu cônjuge, dos seus filhos. Às vezes você olha e nem seus filhos estão entendendo você. Sabe, Deus tem uma pessoa preparada para ser ligado com a sua alma, que vai ser suporte para a sua vida. E muitas vezes você está esperando de pessoas erradas. E não é porque elas não amam você, não é porque elas não gostam de você, não é porque elas não reconhecem tudo que você fez por elas, é porque elas não são não é a pessoa que Deus já tem estrategicamente para caminhar com você nesse tempo. Fernanda, eu vou falar para você uma coisa, eu não tô vendo ninguém. Não tô vendo ninguém da minha família me ajudar, não tô vendo ninguém da minha igreja me ajudar, eu não tô vendo ninguém, nem esse amigo aí de alma, não tenho. E eu já falei isso aqui em outras lives e eu vou repetir hoje novamente, né, Lourdes? Eu não canso de falar isso. Quando você não vê ninguém, é porque o assunto não chegou no outro para você. O assunto é só entre você e Deus. Porque quando houver necessidade de ter pessoas na sua vida, Deus, o próprio Deus, vai enviar essas pessoas. E se você olha e não tem ninguém, para de achar que você foi abandonado, que você foi preterido, que você não é amado, que você tira você do centro e coloca Cristo. Olha para a cruz e fala, Senhor, eu estou aos teus pés, aos pés da cruz do Senhor. O Senhor tem o poder da vida e da morte, o que é o meu problema diante do poder imenso que o Senhor tem na minha vida. Deus, ele não precisa de quantidade de pessoas, de multidões. Davi teve muito mais inimigos, Davi teve muito mais problema, muito mais batalhas do que amigos.
Mas se você for ver a trajetória de Davi, era um homem que sempre se humilhava e se rendia a Deus e recorria a Deus. No Salmo 18:30 ele fala: este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Muitas vezes nós cobramos de Deus que Ele seja nossa proteção, que Ele seja nosso escudo. Então, Deus não está me protegendo, está me jogando no vento. E você precisa fazer dele o seu abrigo. Entre falar que Deus protege, falar que Deus é abrigo, falar que Deus esconde você para te proteger, que Ele guerreia, que Ele batalha para você, fala assim, Ele é tudo isso para aqueles que vão até Ele se refugiar, para aqueles que vão até a presença e derrama todo o amor que você tem no seu coração, que você tem, às vezes, colocado tantas pessoas no lugar de Deus como prioridade. E Deus passando a ser sua prioridade, Ele se torna seu abrigo. Lá em 2 Reis, capítulo 19, 32 a 35, Isaías 37, de 33 a 36, e 2 Crônicas 32, 21. São referências de Senaqueribe, o rei da Síria, que tinha tido muitas vitórias, já tinha derrotado muitas cidades, muitos exércitos. Ele estava assim intacto, imbatível, né? Então ele achou que destruir Judá seria muito fácil. Seria muito simples, só mais uma que ele ia passar por cima que nem um trator. Não tinha trator naquela época, né, gente? Então o rei Senaqueribe achou que seria muito fácil destruir Judá, zombou de Deus e estava pronto para destruir Judá. Só que o rei Ezequias, quando soube, a primeira coisa que ele fez foi ir ao templo e orou. Foi ao templo e orou. E aí fala, em 2 Reis 19, 35, fala, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e matou 185.000 homens no arraial assírio. Bastou um anjo apenas. Às vezes, quando você vai orar, Senhor, libera o seu exército de anjos para me ajudar aqui nessa batalha. Faça como Jesus. Fala assim, Pai, que seja feita a tua vontade, que seja feito do seu jeito. Porque você tem muitos problemas, porque você tem muitas batalhas, você quer dizer para Deus de quantos anjos você precisa para destruir seus inimigos, para vencer suas guerras, para vencer suas batalhas. E Deus às vezes vai enviar só um anjo. Nem precisa do exército inteiro. Um só é suficiente. Porque Deus sempre enviará para nós o suficiente. Deus sempre enviará para nós o necessário. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, vai à cruz de Cristo hoje, se derrame aos pés dele. Ele tem um amigo de alma para você, para te dar suporte. E esse amigo de alma pode não ter nada a ver com o seu sangue. Ou pode ter a ver, porque Deus usa quem Ele quer, quem Ele tem como estratégia para te ajudar a ficar de pé. Porque este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus cujo caminho Ele é perfeito. Você não enxerga o que vem na frente, você não tem nenhuma perspectiva, mas Deus nem precisa de muita gente para te ajudar, basta uma. Uma só é necessária. Davi teve muitos amigos, teve muitos suportes, mas teve aquele amigo de alma que caminhou com ele tempo suficiente para ele se sentir seguro naquela amizade e protegido por Deus, porque Davi sempre reconhecia a Deus nos caminhos dele. Jonatas não seria um caminho que ele também não reconheceria a presença de Deus. E Davi fala, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e eles serão endireitados. Tem gente que fala assim, tem um ditado popular que fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu quero dizer para você que, parafraseando isso aí, Deus pode tornar qualquer caminho torto em reto. Nós temos decisões tortas, escolhas tortas, mas Deus tem um caminho reto quando nós reconhecemos
Ele em todas as coisas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e eles serão endireitados. Toda escolha torta que você teve, toda decisão errada que você teve, Deus vai usar para trabalhar para o seu bem. E talvez você esteja aí, como eu fiz a pergunta no começo, você acha que você está tendo mais batalha, mais luta do que gente te ajudando. E Deus está dizendo, um só é suficiente. Um só que eu enviar vai ser suficiente para você. O quanto que foi importante para Davi a amizade de Jonatas. Ele não teve outros amigos de alma, foi só um amigo de alma. O rei Ezequias ficou com medo, foi para o templo e orou. E Deus enviou apenas um anjo e derrotou 185.000 homens. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, para de ficar olhando para os lados, buscando ajuda. Não precisa, só vai para a presença de Deus e ore. Busque Ele em primeiro lugar e todas as outras coisas vão se ajeitar. Esse amigo de alma, se ele ainda não apareceu na sua vida, porque o seu amigo de alma nesse momento é o Espírito Santo. E Deus manda dizer para você, é suficiente. Então deixe de ser carente, ficar mendigando um amor, tendo uma expectativa onde só o Espírito Santo pode preencher. E o Espírito Santo, ele é suficiente. Eu não estou descartando pessoas, dizendo que pessoas não são importantes. Pelo contrário, pessoas são extremamente importantes na nossa caminhada. Ai de Davi se não fosse Abiatar, Uzai, os valentes de Davi. Sabe, foi uma troca. Fala os valentes de Davi. Davi deu apoio, deu abrigo, deu instrução, ensinou o povo a lutar estrategicamente, aqueles valentes, mas a contraponto veio a fidelidade e a proteção dos valentes, porque assim, na comunhão dos santos tem cura, na comunhão dos santos tem vida. O que eu venho falar aqui é que muitas vezes nós estamos carentes, buscando suprir nossas carências nas pessoas, e as pessoas todas estão com problema. Tá todo mundo lutando, não tem ninguém sem problema. Então vai para a presença de Deus e fala, Senhor, se eu tenho um anjo aí para me ajudar, porque tá grande aqui a batalha. Não se desespere, não fique aflito, porque Deus é fiel para cumprir cada uma das promessas que Ele fez. E se Ele diz na palavra dEle que Ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, então você pode amar. Você pode amar, pode buscar em primeiro lugar, porque todas as outras coisas que você precisar, Ele sempre vai enviar o necessário. Para a honra e para a glória do santo e bendito o nome dEle, porque nós precisamos reconhecer como Davi reconhecia Deus em todos os nossos caminhos. Você está num caminho solitário? Reconheça Deus ali, fala, o Senhor é suficiente. Então, se você achou que essa live fez algum sentido para a sua vida, pode fazer sentido para a vida de alguém também, pode compartilhar. E nos comentários você coloca, Deus enviará para mim o necessário. Eu tô gostando de vocês escrevendo lá nos comentários do feed do meu Instagram. Tá sendo muito precioso ver ali que vocês estão aceitando esse desafio. Então, você fala, Deus enviará para mim o suficiente. Deus enviará para mim o suficiente. Deus enviará para mim o necessário. Então, não tenham medo. Existe um amigo de alma para você, existe um anjo que pode sozinho te ajudar a vencer seus desafios. A quantidade de batalha, de guerra que você tem, Deus usa quem Ele quer para ser seu suporte, para estar com você. Então não espere de muita gente, espere tudo que você, toda a sua expectativa, espere tudo de Deus, porque Ele tem tudo que é necessário para dar para você. Pai, em nome de Jesus, abrace os meus irmãos neste momento, que eles possam entender que é na Tua presença que toda expectativa, toda carência, toda necessidade, toda fragilidade, toda vulnerabilidade é suprida, porque o Senhor sempre terá o suficiente para nós. Que em nome de Jesus os meus irmãos se sintam abraçados pelo Teu Santo Espírito nesta manhã e sintam todo o conforto, todo o consolo derramado do céu que eles precisam nesse tempo. E que eles possam enxergar
o suficiente do Senhor e o necessário no meio de todas as lutas que eles terão durante esse dia. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curada de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau, meus amores.